Olá a todos, nós estamos aqui hoje para mais uma ação do Trilhas Literárias, um projeto de fomento à literatura local e nacional. Esse projeto que já vem desenvolvendo desde fevereiro de 2021 várias atividades online no canal do YouTube e nas plataformas fechadas. Durante esse ano, nós já tivemos até o momento bate-papo sobre escrever sem fronteiras, contação de histórias, papo de rua, e muito mais. E hoje nós estamos aqui para a ação de Tempos em Tempos Literatura, que é uma ação do Trilhas Literárias que tem por finalidade oportunizar momentos de troca, de diálogo, de fruição estética e literária a respeito da cultura popular, da escrita, da leitura, das vivências e principalmente da oralidade. E hoje, para nos presentear com esse momento de troca e diálogo, nós estamos aqui com a nossa convidada, Aline Rodrigues. Seja bem-vinda, Aline. A Aline, que é professora de Letras Português Obrigada. pela Universidade Estadual do Piauí, ela que é mamãe da Alana, ela que escreve crônicas, escreve textos que envolvem a cultura, a vivência e que envolve amor. Ela se descreve como uma pessoa que está sempre galgando na literatura por acreditar que ela resolve muitos dos nossos males. E, de fato, resolve. Ela diz que está sempre arranhando o disco na literatura piauiense em torno das personagens femininas, numa terra não tão distante, chamada São Francisco do Piauí. Ela também se descreve como uma mulher que está sempre tentando e sempre acreditando. E por sempre tentar e acreditar, é que ela está aqui hoje conosco para trocar, para dialogar e para trazer um pouco dos seus escritos nessa área da cultura, da literatura e que fala de amor e de memória também. Antes de tudo, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Vanessa de Souza, analista de cultura do Sesc Piauí. Hoje estou vestindo uma blusa na cor preta, tenho cabelos compridos, estou usando um batom vermelho, tenho a pele clara, por trás de mim tem uma parede na cor de rosa e alguns nichos contendo livros e materiais de papelaria. Agora eu passo para a Aline Rodrigues, que vai fazer a sua autodescrição e já iniciar contando um pouquinho da sua trajetória, como foi, Aline, que você se encontrou com a leitura, com a escrita e como você foi parar em São Francisco do Piauí e continuar em torno dessas personagens femininas e sempre galgando na literatura. Olá a todos que nos assistem pelo canal do YouTube do Sesc. Eu sou a Aline, né? Eu estou vestindo de uma blusa azul com bolinhas brancas. Acredito que no vídeo não esteja nem tanto perceptível. Estou com o cabelo preso, sou de pele negra e tenho os cabelos longos, né? Só que está preso. Bom, a minha trajetória inicialmente com a literatura e com, principalmente a literatura de cordel, com a literatura em si, propriamente dita, foi desde da infância, só que eu não tinha consciência disso na infância, né? Eu vim ter essa consciência a partir que eu entrei na universidade e aí passei a entender que tudo aquilo que eu ouvia através dos meus avós e das pessoas próximas era de fato literatura, né? Literatura popular, tinha muitos cordéis, né? E de fato naquela época eu não tinha consciência, só que hoje eu tenho essa consciência e maturidade, né? Advinda da minha formação, né? Letras português. E retornar aqui para São Francisco me aproximou dessa literatura popular e principalmente da literatura piauiense. Dentro da minha casa mesmo, eu tenho uma forte contribuição do meu avô, né? Ele, sem sequer ter consciência, ele é um literato nato e ainda é melhor do que eu, porque ele sabe os textos dele praticamente quase todos na memória mesmo e não tem nada mesmo escrito, é só na cabeça. E ele nem tem essa formação, mas que por experiências, né, e vivências, ele é um produtor cultural fortíssimo, bem como outros agentes aqui da cidade também, que tem vivo dentro essa questão da literatura, né, a cultura popular.
e na questão também até da própria historiografia da cidade, tá? Que é regada de aboiadores, de prosadores, de contistas, de repentistas, né? Só que eu, algum tempo atrás, venho notado e sentido essa necessidade de catalogar, né? De ter uma catalogação materializada dessas produções, que até então é só na memória, né? No intelecto dos produtores. Uhum. E aí, eu arranho assim algumas escritas, né? E as que eu trouxe aqui não tem tanto um requinte, não tem uma elaboração, porque é uma parte que eu escolho para escrever de situações não só pessoais, né? Mas daquelas situações que eu observo no meio. E aí é meio que, digamos assim, o meu estilo de apenas escrever, e eu não me preocupo muito com essa questão de revisar, de escolher uma palavra mais apropriada, essa questão das rimas, né? Rimas ricas, rimas pobres. Então, os meus textos é cheio de rimas pobres e não tem essa preocupação métrica, nem com a divisão, é mais só para escrever mesmo e deixar fluir, né? Mas na frente, né, quem sabe eu vou entender o que é que vai gerar tudo isso, né, esses textos. E aí eu trouxe um aqui, inicialmente, né, por eu ser confusão e ele desatento, perdemos um do outro e a explicação não temos. Queremos sempre a quantidade máxima do amor, mas nem sempre temos toda a capacidade. Eu me entreguei sem ao menos perceber, e no momento que você fugiu, eu não percebi. Você não me amou e eu ainda aqui te amo. E aí, esse texto, na questão da forma, a gente vê que é bem meio que imaturo, né? Não tem tanta uma preocupação estilística, mas eu gostaria de falar um pouco do processo de produção dele, né? Quando eu me mudei, né? E aí eu achei diário antigo, da adolescência, esse diário. E aí lá tinha cada asneira que eu vou dizer, viu? Aí eu peguei e teve era meio com uma espécie de um desabafo daquela coisa, né? Querido diário, hoje estou Sim. aqui. Aí tinha muito. E aí eu peguei frases soltas, né? Da, do diário e construir esse daqui. E aí o que eu pude perceber é que o quanto as vivências, né, e as emoções dialogam, meio que naquela adolescência, é o retrato de adolescente, né, de paixões, desilusões, acreditar que nos primeiros passos do amor, né, aquela coisa mesmo exacerbada mesmo, né? E aí é porque eu escolhi só o mínimo do mínimo, nem botei muito do que tinha lá, né? E aí, uma das que eu vejo na literatura de cordel é que ela dá essa liberdade. E vejamos que na tradição, né, se a gente for pegar os cordelistas, eles não tinham, por algumas vezes, essa formação, né, essa noção, mas era algo tão natural rimar, era algo tão natural seguir uma linha, né, nas produções, e que isso é totalmente natural, totalmente de vivências, né, experiências. E aí o que eu tenho achado tão legal na literatura de cordel é essa liberdade que ela dá, possibilita de escrever, da gente escrever na forma do qual sentimos, né, sem tanta preocupação. Isso que é o diferencial. Aí, quando você fala que essas produções não são tão ricas, ainda são pobres nesse sentido,
Mas eu acredito que a riqueza está nisso, né? Você trouxe um texto que tem uma memória, tem uma lembrança, você foi lá na adolescência, e quando você abriu esse diário, você pôde ver o quanto que essa Aline evoluiu, quanto que essa Aline mudou, e o que permanece ainda dessa Aline adolescente. E o seu avô eu conheço pessoalmente, e ele realmente é assim, é incrível, assim, ele é extraordinário, o quanto que ele faz na cidade onde vocês moram, e o quanto foi especial você voltar para esse seu local de origem e estar fazendo essa diferença aí, porque você também tem escrito esses textos, tem vivido tudo isso, e você também teve uma experiência com a literatura de cordel, você ministrou um curso também de literatura de cordel. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho como foi a Aline ministrando um curso de literatura de cordel no local onde você vive hoje, né? Como foi essa experiência? Olha, o curso foi assim uma experiência extraordinária que eu tive após sair da academia, né? Porque eu pude retornar e ainda mais o fato eu voltei ministrando um curso para uma professora minha na no ensino regular, né? E aí eu pude dar aula também para minhas tias, meus primos, né? Reencontrei amigos, né? E teve toda essa afetividade, e além do mais, eu não. Foi uma coisa assim mesmo, totalmente do acaso, quando eu sentei para fazer o planejamento do curso, aí eu, sim, o que é que vamos abordar, né? E aí foi quando o coração literário tocou para que eu abordasse pontos de São Francisco, né? E procurasse o máximo exaltar, buscar a identidade, né, do lugar. E aí lá era uma turma que tinha diferentes faixas etárias, né, no público. Então tinha maturidade de vivências, tinha inocência, né, porque tinha crianças também. Então, foi uma troca bastante significativa, porque a gente pôde se voltar na tradição e ver como de fato acontece hoje, né? E um dos pontos que a gente pôde perceber foi na questão das festas, né, populares que aqui acontece, que é o festejo do padroeiro, né, São Francisco de Assis, e a festa de vaqueiro, né? E a gente pôde ver o quanto, mesmo a gente estando na modernidade, o quanto ela dialoga ainda com o tradicional. E aí, e o quanto também há coisas que estão meio que se perdendo, né? Por conta disso, da modernidade, né? Do contemporâneo, que é aquela forma acelerada das coisas, né? E que meio que distante de um pouco da tradição. Só que, bem, ao mesmo tempo, a gente viu que tem coisas que ainda continuam fervorosamente no calendário das festas, né? Populares. E aí também foi onde eu pude me reportar em São Francisco antes, né? E o agora. E aí foi que fui revivendo locais que mudaram, locais que totalmente acabaram mesmo, que não existe daquela forma que era antes. E aí foi onde surgiu outra produção, né? Que é o Delta, para quem está assistindo, que não conhece aqui, talvez não tenha tanta uma recepção com esse texto, mas eu acredito, de forma bem humilde mesmo, mas pelo que envolve a conjuntura da coisa, qualquer São Franciscano que tiver acesso a esse texto, ele vai se chamar para a causa, né? Porque é realmente tudo aquilo que a gente viveu e que hoje não é possível, literalmente, porque o prédio já está destruído, as experiências que aconteciam lá, hoje pode ter o mesmo viés, só que vai ser outras recepções, né? Outras experiências. E aí o título, esse aqui é um dos textos que tem título, porque eu tenho muita dificuldade nisso, de dar título às produções. Aí esse daqui, ele é bem clichê mesmo, o título dele, porque fala do Delta Sound Shop, né, que era um local atrativo da cidade, né, que
há muito tempo virou lembrança. Eu tenho as minhas. Pena que não escrevi de lápis. A uma confesso que gostaria de apagar. E a essência encontra igual Delta São Show, fechada, que por mais que se abra, não será como já foi um dia. Há quem se atreva a alguma loucura contar, e hoje aqui estou contando a minha. Por hoje eu parei para escrever muitas coisas sobre você. Muitas canções aqui falavam de amores imortais, casais se separaram, casais aqui também se amaram. O embalo começava na quinta e no domingo deixava saudade. O cais das paixões, dos amores proibidos e logo esquecidos. Um globo aqui girava e, metaforicamente, a vida representava. Reggae, forró, axé, muitas apresentações ocorriam. Quem sabe um dia eu melhore. Cordel, confesso, não sei bem criar. Arrisco apenas colocar a poesia que entrelaça na minha vida. E essa ninguém é doido de contar. Caro ouvinte, guarde os tomates para a salada. E aí é meio que bobinho, mas tem uma afetividade, porque quem viveu naquela época sabe a representatividade que tem, né? Que tinha o clube para a população e que hoje já surgiram outras opções, só que sempre fica na memória de quem viveu, né? Aquelas experiências. Eu não considero nada bobinho, olhe lá. Ele não é nada bobinho, porque você resgata todas as suas memórias, as suas lembranças, e imprime, né, no seu texto. E é realmente, Aline, um dos grandes desafios atuais é estar fazendo essa junção entre o antigamente e o atual, mas cada um tem o seu tempo e cada um teve a sua importância e continua tendo. Por isso que existem projetos como esse, como de Tempos em Tempos Literatura, que é para nós termos esses momentos de troca e diálogo, para saber aonde que estão essas pessoas, porque você considerar meu avô, ele é um grande produtor, ele não teve essa formação acadêmica, mas ele tem a formação da vida. Então, são essas pessoas que também estão no anonimato, que não têm essa formação acadêmica, mas têm essa formação da vida, que também são artistas, que também são pessoas que estão fazendo cultura, essa cultura popular, essa cultura que é tão importante e precisa ser resgatada, porque nós precisamos fazer esse resgate e essa valorização, e também fazer essa união da cultura atual, que existe atualmente, com essa cultura de antes. E isso é um grande desafio, tanto os desafios para os próprios artistas, quanto para nós, enquanto professores. E você está fazendo jus ao que você disse, é uma mulher que está sempre tentando e que está sempre galgando e conseguindo, né? Quando você retorna à sua terra de origem e começa a fazer isso, a resgatar essas lembranças, a colocar nos seus textos, você está contribuindo para fazer esse resgate, está contribuindo para que essa cultura se mantenha. Claro que você disse que o espaço hoje já não existe, né? Mas é porque isso depende de muitas questões que envolvem além de nós, mas o que nós pudermos fazer na nossa diferença, no nosso contexto micro, na responsabilidade de cada cidadão, é importante que nós façamos. E quando nós assumimos a missão de sermos professores, quando você assumir a missão de ser professora, então você assume essa responsabilidade de estar formando essas crianças, esses jovens, para que possam estar sempre valorizando o seu local de origem, que é tão importante. E quando você fez o curso, percebeu que ainda existem muitas dessas valorizações e dessas festas. Então, parabéns pelo seu texto. Ele não é nada bobinho, ele é extraordinário e que trouxe um momento de fruição muito, muito boa para mim, e eu acredito que para quem está nos assistindo também. Aline, você também diz que é iniciante na escrita de cordel, mas você também já escreve outros textos, além de cordel. Você iniciou na crônica, no poema. Como foi essa sua experiência porque a crônica, ela é mais da realidade, do cotidiano. Então, você começou quando? Quando você estava em São Francisco, quando você
Foi estudar letras? Como foi escrever crônica, até chegar no que você já escreve hoje de cordel? Começou justamente por conta disso, da crônica, dela possibilitar, né, a gente colocar fatos do cotidiano, se aproximar do cotidiano, né? E aí, eu sempre meio que gostei de tomar cerveja na tarde, né? E em bares, meio que se você tiver o ouvido bem atento, você começa a escutar várias histórias, porque muita gente vai para se divertir, mas também vai para desabafar. Tem muita gente de locais diferentes, né? Então acaba que tendo o encontro de muitas informações se você ficar ali com o ouvido atento, né? E aí meio que começou dessas saídas, e aí eu fui linkando algumas histórias, alguns fatos, algumas situações que aconteciam comigo ou com terceiros, né, que eu estava ali de espectador. E aí aconteceu também, mediante aquela oficina também oportunizada pelo SESC, né, de criação literária, da dica, né, do César, em tudo que você, uma palavra, uma frase que você achar interessante, vai anotando ali que ali mais na frente pode servir para alguma coisa, né? E aí meio que começou disso, dessas situações, né, inusitadas, e comecei escrevendo, escrevendo, e aí a coragem é pouca, assim, para publicar, eu mostro, assim, para algumas amigas, e elas, não, Aline, vai, elas dão aquela injeção, e aí a gente fica meio que acreditando, né, que tá bom, que realmente alguém se interessa por aquilo ali, e aí foi começando nisso, de escrever, né? E a dica, e o que eu sempre levo aonde eu consigo ter voz, é que todo ser humano deveria experimentar, escrever ou dizer alguma coisa, né? Porque, por mais, eu tenho exemplo, meu avô, ele domina a escrita, o básico do básico, né? Mas para poder sair nas situações, se for para escrever mesmo em si um texto, ele já tem uma certa dificuldade. Agora, falar, pode arrumar o gravador que você não consegue acompanhar, né? E aí, todo mundo deveria experimentar falar ou escrever alguma coisa, né? Porque, de fato, tudo contribui para a formação. E, principalmente, nós, enquanto piauiense, né, e do sertão, que tem muita história bonita, mas, às vezes, a pessoa se perde, se prende muito só em querer retratar a seca, retratar a fome, a miséria. Só que tem aquela florzinha do Mandacaru, né? Tem aquela beleza que impulsiona e que ainda não é tão propagado, né? E aí a gente tem agora uma vitória enquanto professoras, né? Que é a aprovação da volta, né? Da literatura piauiense. E aí com isso que o que eu acho bacana é que o SESC ajuda nisso já há muito tempo, né? Promovendo ações que mostram essa cultura, promovendo oficinas que incentive e estimule, né, o professor a desenvolver esse gosto, né? Aqui, hoje eu trouxe textos que não tem nenhuma preocupação de estilística, de métrica, de rima, mas que são temas que alguma pessoa irá agradar, e até pelo fato de pessoal. Nossa, eu achei tão bacana perceber o quanto eu já tinha aquele sentimento de adolescência, né, de adolescente, e o quanto hoje foi bacana de ver como que eu era antes, né? Porque na minha memória afetiva não tinha. Eu só consegui perceber mesmo lendo as folhas do diário, né? Então, escrever de qualquer maneira, qualquer coisa, ajuda grandiosamente. E aí a gente fica dizendo, acabou, né, algumas tradições, a exemplo, quadrilha, eu escuto muito, as quadrilhas boas eram antigamente, as de hoje não presta, né, acabou. Mas será se acabou mesmo?
vamos observar as roupas. As roupas ainda são boa parte feitas de chita. Tem, claro, que tem uns que usa seda, mas pode prestar atenção que tem aquele personagem que está lá de Rainha Caipira, né? Está lá com o chapéu de palha. Então, eu acredito muito que a tradição não acabou, ela só vem evoluindo, né? Por conta que a gente é sujeito do nosso tempo, né? E aí a gente vê as aberturas da quadrilha, muitas vezes colocam as aberturas lá, né, no tempo da... coloca os ritmos de funk, forró, mas vê lá se não tem, né, o mastruz com leite, se não tem aquelas identidades raízes, né? Então, eu acredito muito que nada tenha acabado. Eu acredito que tenha, sim, essa evolução, né? E que precisa de mediadores que façam com que, né, os alunos e nós mesmos que a gente perceba o quanto está dialogando com a tradição, né? Mostra esse diálogo de tradição com o agora, né? Que poderemos chamar mais na frente de uma tradição inventada. Exatamente, Aline. A Aline, ela, eu descobri ela no SESC, ela participando das oficinas de criação literária do Arte da Palavra, ela participou de muitas oficinas conosco, oficinas de contação de histórias, que ela achava que não dominava essa vertente da contação, da oralidade, de contar histórias, mas ela é uma excelente contadora de histórias. A Aline também fez muitas oficinas de poesia, de conto, e nessas oficinas ela foi tendo essa oportunidade de alargar todo esse conhecimento na literatura. E, Aline, você tocou num ponto muito importante, que é de ter esses mediadores. Então, é necessário ter muitos jovens que ainda não conhecem, mas será que eles não conhecem porque eles não querem, porque eles não se interessam, ou porque falta alguém para mediar esse contato com essa cultura? Porque nós estamos imersos na cultura, nós somos seres culturais, mas o que necessita, é muito importante, e o que você tocou, as pessoas que fazem essa mediação para que nós nos sintamos pertencentes a essa cultura, para que nós possamos nos apropriar desses produtos culturais. E você está certíssimo em dizer que as tradições elas não acabaram, mas como somos seres mutáveis, estamos sempre em mudança, nós vamos nos adaptando aos novos contextos que vai surgindo. Nós estamos aqui por meio de uma adaptação, né? Nós estamos nessa conversa, poderia estar acontecendo presencialmente, mas infelizmente, devido ao contexto, nós estamos fazendo dessa forma, porque nós somos mutáveis e nós vamos nos adaptando para que as nossas ações, as nossas atividades, a nossa cultura consiga persistir e ser resistência. Então, Aline, eu gostaria que você pudesse trazer mais outro texto, mais outra produção sua, para nos... Essa que é a última que eu trouxe para colocar aqui, eu achei interessante porque eu encontrei um autor que agora me falhou a memória, que já conta um caos que a minha avó gostava de contar e que se passa, né, de geração em geração. E na maternidade, um dos meus maiores medos de amamentar não era questão de tudo que envolve o seio ferir, não, era só o medo da cobra preta, né? E aí, meio que quando eu escutava antes de ser mãe, isso não é possível não, minha gente, isso aí é história de Trancoso, né? Mas quando eu me vi com um bebê no braço quando eu vim só passear na casa da minha avó no interior, não dormia de jeito nenhum de noite, não. E não amamentava deitada, não, porque vinha aquela imagem na cabeça dessa cobra e toda aquela história. E eles contam com tanta propriedade que quem vê mesmo acredita, porque é tão afetividade, é tão uma responsabilidade em contar aquilo, né? Que, querendo ou não, isso fica rondando, rondando, causa uma recepção tamanha, né? E ele é bem curtinho, né? E é assim, né? E se a cobra tiver no telhado a espiar, para tirar a menininha do peito e botar o rabo para mamar. Esse é os causos da vida que a minha avó gostava de contar. E aí, como eu havia falado anteriormente, foi tão bacana quando eu vi
materializado mesmo. Esse conto da cobra preta, né, que vem na madrugada, se a mãe estiver amamentando a criança dormindo, ela vem, tira a boca da criança do peito, ela mama no peito, né, e dá o rabo para a criança, para enganar a criança, né? E aí tem gente próxima que diz, aconteceu com fulano de tal, e coisas piauienses, né, e que não é só local, não é só de São Francisco do Piauí, e sim de várias localidades, né, vários lugares do Piauí que contam essa mesma história, né, com tamanha veracidade. Olha só, você deram toda. Os textos de Aline, eles sempre envolvem memória, envolve lembrança e envolve afetividade. Então, quando ela se tornou mãe, ela descobriu que existia, né? Então, interessante, Aline, você trazer esse momento e também trazer o momento que foi tão importante, que foi sua avó, né? Muito importante para você, Aline, ela tem um carinho muito grande. A avózinha dela não está mais nesse mundo, mas está sempre conosco, sempre está com a Aline e com a gente também nesse momento, porque eu tenho certeza de onde ela estiver, ela está olhando por ela e mandando boas vibrações para ela ser essa pessoa que é hoje, essa mulher que vive galgando na literatura, na cultura, essa área que é tão importante e na educação também. A Aline está sempre traçando essa junção entre educação e cultura, porque são duas áreas que estão ali, são interdependentes uma da outra e que merecem essa valorização e esse trabalho de mediação, que é o que ela vem fazendo. Então, Aline, foi um prazer estar aqui com você hoje, de ouvir um pouquinho da sua história, de ouvir os seus textos, o que é que você tem produzido, que não é pobre, é muito rico, porque a riqueza está nessa simplicidade, você é muito simples, você assim, é de uma generosidade intelectual, muito grande, e assim foi uma honra eu poder te conhecer dentro do SESC e a gente estabelecer essa relação de amizade que está além da literatura, que está na vida. Então é muito importante, eu tenho aprendido muito com você, seja na literatura, seja na vida, você é uma inspiração, é uma professora, é uma mulher e é uma mãe extraordinária. Então, foi uma honra estar aqui com você. Eu gostaria que você pudesse deixar os seus agradecimentos, dicas. Esse é o momento. Se você pudesse, se você já tiver algum desses textos, dessas crônicas, publicado em algum local, seja em alguma rede social, se tiver, você deixa aqui para que nós possamos estar nos acompanhando. Eu já acompanho você, mas quem está assistindo, para poder acompanhar, poder estar lendo e ficar. Porque o que você trouxe hoje aqui foi esse momento de inspiração. Você disse, eu trouxe um texto que é aqui da cidade de São Francisco, mas quem está nos assistindo vai poder ter lembrança, pode ser alguém que escreva, e vai lembrar de alguns locais que tem na sociedade que infelizmente não existem mais, mas existem na memória, e talvez a pessoa queira escrever, queira resgatar, queira sistematizar por meio da escrita. E outro texto, né, que você trouxe, que foi de falar desse momento com sua avó, tenho certeza que quem está nos assistindo teve algum momento como esse, teve história, os nossos avós são excelentes contadores de história, eles sempre gostavam de dizer, na nossa época, eu tinha a avó que dizia, na minha época era melhor, ela sempre usava esse termo, na minha época era melhor, e que vai se reconhecer no seu texto. E também o outro texto que você trouxe, que foi quando você leu o diário, eu acredito que de algumas gerações que estão assistindo, teve diários, e mesmo que não sejam diários de escrever, mas escreve alguma coisa no celular, tem essas memórias de adolescente que se sentiu, né? Essa hora, eu também vivi isso, a Aline, eu vivi isso, quem não assistiu viveu. E é isso, e a importância da leitura, da literatura, não é o que o autor diz, mas o que eu senti lendo aqueles textos. Então, o que eu senti ouvindo você recitando, Aline, o que eu senti, o que foi que você tocou em mim? Tocou em alguma coisa, me instigou a querer escrever sobre a cidade onde eu moro, ver o que foi que se perdeu, o que ainda existe, o que tem de nossas culturas que está sendo valorizado, porque não é a cultura, são culturas, nós somos culturais. Então, Aline, deixo a palavra com você agora. Em primeira instância, eu queria agradecer, né, o SESC e o SESC Piauí, o SESC Floriano, né, que é minha casa, que me acolheu
também, e que sempre me deu oportunidades, né, para aumentar e qualificar a minha profissão. E o meu apelo é para que todos valorizem o máximo, né, a literatura piauiense e a sua própria literatura de vida, né? E que escrevam sem receio, sem preocupação se está certo, se está bom. Que, olha, a experiência que eu tive com esse meu diário foi sensacional, recomendo, né, para quem puder mesmo, e nunca é tarde para escrever, né? E a gente nunca sabe até quando, né, estaremos aqui. Então, é sempre bom guardar memórias para nós mesmos e para os nossos parentes, né, e amigos que sempre vão querer lembrar, né, e buscar, né, na memória quem de fato era a gente, né? E aí, enquanto professora, né, e mãe também, né? O apelo é que os professores, os colegas, incentivem ao máximo, né, a leitura de livros, a leitura de vida, né? Ensinar essa ótica de ver as pessoas mais velhas como produtores culturais, né? Porque tem muita história bacana, até então desconhecida, né? E tem muita coisa rica que contribui, sim, fortemente para a formação, né, pessoal e profissional. E que a gente tem muitos autores ricos, né, na literatura piauiense, a gente tem grandes nomes e que precisam, sim, ser conhecidos, precisam ser propagados, né? E que a todo tempo leiam livros, leiam contos, poesias, e que é o que eu costumo dizer, todo mundo é capaz de gostar, de ler, se encontrar o livro certo, né? E, e a todo momento a gente está fazendo leitura, a gente conhece uma pessoa, a gente já começa a fazer todo o filme daquela pessoa, né? Antes mesmo de conhecer. Então, o tempo todo a gente está fazendo essa leitura. Então, a leitura é parte imprescindível da nossa vida, né? E a leitura dignifica a vida, dignifica a alma. E ler é como eu coloco, né? A cura de todos os males. E aí, o apelo mesmo é que leiam, que escrevam e que valorizem as produções, né? E o SESC, eu deixo aqui os meus parabéns por sempre estar dando oportunidade para os pequenos escritores, né? E sempre estar promovendo grandes encontros e culturas diferentes num local só, né? E sempre estar trazendo uma programação rica, valorizando essa cultura, né? De forma gratuita, né? E rica. E aí, eu mesmo não conheço nenhum programa do SESC que envolva essa questão da cultura, literatura, que cobre alguma coisa para alguém participar. Então, é gratuito e que todos que aqui estão nos assistindo fiquem atentos nas redes sociais, no Instagram, que sempre está tendo a divulgação da programação e que participem, porque a participação é o que faz esses encontros acontecerem, né? Se não tiver procura, eles vão entender que não tem o porquê, né, de estar fazendo isso, né? E aí, de certa forma, que as coisas boas deixam de existir por conta disso, por falta de público. Então, participe. Tem programação infantil, tem programação jovem, e é uma vasta programação mesmo, é só vocês conferindo para ver. E, no mais, muito obrigada, né, a todos que estão aqui nos assistindo. Vanessa, como eu sempre falo, você é uma grande pequena mulher, né? E aí é só pequena no tamanho, mas as ações é grande. E obrigada por ter me resgatado aqui de São Francisco nessa tarde, né? Bacana. Tava com saudade de falar de literatura, porque às vezes a gente fica falando, aí, "Ixi, essa menina só sabe falar de literatura, não sei o quê", mas é o que
deixa a minha alma energizada, né? Então, muito obrigada pelo convite e estou aqui para qualquer coisa, qualquer oportunidade, estou aqui. E meu muito obrigada a todos. Então, leiam, leiam e escrevam sem preocupação com amanhã. Muito obrigada a todos. E sigam aqui, né, nas redes sociais para estar atento aos eventos que acontecem, né, mensalmente, sempre está acontecendo o evento aqui no canal do Sesc Piauí. Muito obrigada a todos. Então, gente, muito obrigada, Aline, por suas palavras. As portas e as janelas do SESC estarão sempre abertas para você. Nós somos muito felizes, muito gratos por ter você conosco, por ter conhecido você e por ter acompanhado toda a sua trajetória, e nós queremos acompanhar muito mais. Então, ouçam o apelo de Aline, leiam, escrevam, valorizem, aproveitem as oportunidades que surjam, abraça quem está perto de você, aprendam com seus avós, com quem está ali do ladinho, porque educação é isso. Onde existem duas pessoas, existe uma que está ensinando e outra que está aprendendo. E essa pessoa que aprende, ela ensina também. E essa pessoa que ensina, ela também aprende. Então, é sempre uma troca. E olha, siga nas nossas redes sociais, @Sesc Piauí e Facebook Sesc Piauí, para acompanhar toda a nossa programação. Então, Aline, um grande abraço, muito obrigada por suas palavras. Foi um momento eu me senti assim abraçada por você, mesmo estando de longe, e assim ter esse reencontro com todas essas memórias. Eu acredito que a gente está nos assistindo também. Então, gratidão por esse momento, gratidão por todos vocês, e até uma próxima. Tchau.